Sejam bem-vindos aos amados ouvintes. Você vai ouvir agora a palavra Visão Rema. Através deste canal, mensagem que opera. Fique agora com a ministração da palavra de Deus com Luiz Lamano. Meu irmão, nós vamos aqui para mais uma ministração da palavra de Deus e eu quero falar para vocês sobre as 5 etapas de amar. Nós sabemos que Deus é amor e que não existe amor fora de Deus. A Bíblia fala que Deus ele é amor e que toda boa dádiva e dom perfeito vem do Pai das luzes. Então isso nós entendemos pela Escritura que nos deixa esclarecido sobre esse assunto. Mas o que eu quero organizar aqui, na nossa cabeça e no nosso coração, baseado aqui nas Escrituras, 5 etapas do amor. Se você tem uma caneta, se você tem um papel, eu gostaria que você gravasse essa mensagem, escrevesse ela no teu coração, escrevesse ela no caderno para que depois você possa estudar e praticar e também ensinar o próximo que estiver do seu lado. Então vamos lá, 5 etapas do amor. A primeira etapa aqui que eu quero falar é sobre amar a Deus. Certa vez, o pessoal chegaram até Jesus e perguntaram para ele assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Às vezes é difícil, às vezes a gente tenta definir na Bíblia o que é amor, o que a Bíblia fala sobre amor, porque às vezes a gente temos a consciência que devemos amar a Deus acima de tudo, de todos e de toda a nossa força. Realmente, meu irmão, é o que está escrito na palavra de Deus. Mas Jesus ele vai nos ensinar aqui, sobre as etapas. E a primeira etapa aqui que Jesus disse, Mateus 22, 36 ao 40, é que chegaram o pessoal e perguntaram: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento e o maior mandamento de todos. Mas o segundo é semelhante a esse: você vai amar o próximo como a ti mesmo, diz Mateus 22, 39. Então aqui, na clareza das palavras de Jesus, nós entendemos já 3 etapas do amor. A primeira é amar a Deus de toda a nossa força. A segunda é amar a si mesmo. E a terceira é amar o próximo da mesma forma que amamos nós mesmos, Então, para você praticar a terceira etapa, você precisa viver a segunda, que é amar a si mesmo para depois amar o próximo. Mas o que eu quero falar aqui agora é da primeira etapa, é amar a Deus. Como a gente pode definir o amor que a Bíblia fala, que é acima de tudo, acima de todos, com toda a nossa força, de provar a nós mesmos e provar para o Senhor que amamos Ele, que amamos o nosso Deus. Porque se esse é o maior mandamento que Jesus falou para o pessoal, então nós devemos ser bem atenciosos a esse mandamento que foi constituído na lei, porque o pessoal estava preocupado. O pessoal falou: Senhor, qual que é o maior mandamento? E ele falou: olha, o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo, de todos, de toda a sua força, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento. Mas Lamano, como que definir isso? Como que eu vou amar o Senhor dessa maneira? Jesus, ele fala nas Escrituras, João 14, 23, que aquele que me ama guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. João 14, 23. Então a prova de que eu amo a Deus, e que eu vou viver para ele, é guardando a sua palavra. Quando a palavra de Deus ela é revelada, o rema, a palavra revelada, ela esclarece no seu coração, ela esclarece diante dos teus olhos. Meu irmão, essa palavra ela é poderosa para que o Pai venha amar você, juntos, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo venha fazer morada dentro do seu coração.
desde que você guarde essa palavra que foi revelada, que foi esclarecida no teu coração, diante dos teus olhos. Então, para você que tem dúvida se ama o Senhor de todo o seu coração, é você guardar a palavra que Ele falou no teu coração e praticar, colocar em prática. Se Ele fala para você faz isso, faça isso. Se Ele fala para você deixa disso, deixa disso. Então, o maior mandamento, que é amar a Deus, é você guardar a palavra dele e colocar em prática o que ele está falando para você. O segundo é você amar a si mesmo. É você olhar no espelho todo dia e você dizer: eu sou a imagem e semelhança do Deus vivo. É você olhar e dizer para você mesmo: olha como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso, eu sou a imagem e semelhança do Deus vivo. É você cuidar do seu corpo, não ficar ferindo ele. Tem gente que fica ferindo o seu próprio corpo, e o corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus soprou das suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a morar no corpo, na matéria que Deus construiu. E quando o Espírito que Deus soprou passou a morar nessa matéria chamada corpo, cheio de toda a perfeição, um coração que bombeia o sangue, um cérebro que te dá o poder, a necessidade de você pensar, de você refletir, de você guardar as informações, a Bíblia fala que o homem passou a ser chamado alma vivente. A junção do Espírito habitando no corpo com a perfeição de Deus, o homem passou a ser chamado alma vivente. Meu irmão, olhe para tudo isso que Deus fez para nós e valoriza-se. Ama você mesmo, ama o seu corpo. Não fica comendo qualquer coisa, ingerindo na sua boca que desce até o estômago qualquer coisa. Esse corpo, essa matéria está emprestado. A Bíblia fala que do pó nós veio e do pó nós vamos voltar. Esse pó vai voltar para a terra, meu irmão. É bem verdade que Deus vai nos dar um corpo ressurreto, um corpo ressuscitado, um corpo glorificado. Mas estamos nesse corpo, e se estamos aqui nesse corpo, meu irmão, o teu espírito que possui uma alma e habita nesse corpo, é para que você auto venha valorizar. Você não está aqui por acaso. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo Ele te escolheu. No meio de milhares de espermatozoides, o Senhor te escolheu, o Senhor te elegeu. Você não veio por acaso, você veio nessa terra porque Ele quis, porque você tem uma carreira a correr, você tem uma carreira que Deus predestinou para você. Lamano, então você acredita em predestinação? Eu acredito no projeto real de Deus. Deus ele tem um projeto real para cada pessoa. Ele tem um plano real para cada pessoa. Cabe você decidir viver esse projeto. Muitos estão vivendo a vontade permissiva. Mas o que eu quero trazer a você, meu irmão, é que você precisa amar você mesmo. Amar o seu corpo, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, cuidar daquilo que Deus te deu. Cuidar do seu tempo, meu irmão. Comece a administrar melhor o seu tempo. Meu irmão, você fazendo isso para você mesmo, você não vai ser orgulhoso. Você não vai estar se vangloriando porque você faz e outro não faz. Mas quando você praticar isso daí, obedecendo a palavra de Deus, pode ter a certeza que você vai conseguir praticar a terceira etapa do amor, que é amar o teu próximo. Não tem como você amar o teu próximo se você não amar você mesmo, se você não auto se valorizar, se você não dizer para você mesmo: olha, hoje eu posso estar fraco, mas a tua palavra diz, diga ao fraco, eu sou forte. Você auto se valorizando, aumentando a sua autoestima. Faça isso, pratique isso daí. Porque Jesus ele falou: olha, se você fizer isso daí,
você com certeza você vai amar o teu próximo. Não tem como você amar o teu próximo se você não amar a ti mesmo. Viva essa palavra. Mas agora nós vamos ver a quarta etapa do amor. Qual é a quarta etapa do amor? Mateus 5,44 diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Depois ele até continua o versículo, que é um outro assunto aqui, que pode ser que eu fale alguma coisa, nós vamos focar aqui no amai os vossos inimigos. Mas ele continua dizendo: Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeia, orai pelo que vos maltrata e também aqueles que vos perseguem. Então, Jesus, ele fala aqui vários adversários que intitula eles como 4 personagens: inimigos, pessoas que te fazem mal, pessoas que falam mal de você, pessoas que te maltratam e pessoas que te perseguem. Então, temos vários adversários que Jesus intitula eles como inimigos, pessoas que falam mal da gente, aquele que nos maltrata e aquele que nos persegue. Meu irmão, estamos no final de 2024 e todo dia a gente vence um gigante, todo dia a gente vence um adversário. Às vezes a pessoa fala: nossa, o meu adversário, o meu inimigo sou eu mesmo lá, mano. Sou eu mesmo que não fui uma pessoa melhor, que não pratiquei o bem, que vivi o ano inteiro praticando o que era mal, que vivi o ano inteiro praticando aquilo que era abominável e desagradável aos olhos do Senhor. Às vezes você, vamos dizer assim, você se culpa por coisas que você não fez e você se culpa por coisas que você fez. Mas na verdade Jesus, ele mostra aqui 4 adversários para nós que também foram usados pelo diabo, que pode ter sido usado pelo diabo, tentar fazer a gente naufragar. Pessoas aqui que foram usadas pelo diabo nesse ano de 2024 para tentar nos desanimar, apagar a nossa fé. Esses 4 adversários que Jesus fala que são os nossos inimigos, pessoas que falam mal da gente, aquele que nos maltrata e aquele que nos persegue, são pessoas que nós devemos ter o cuidado de praticar aquilo que a palavra diz que nós devemos praticar. Mateus 5,44 fala: amai os vossos inimigos. E às vezes a gente está tentando amar, sabe quem? Aquele que nos maltrata, aquele que nos persegue, aquele que fala mal da gente. Mas não é assim que ele nos ensinou. Ele falou que as pessoas que nos maltratam e as pessoas que nos perseguem, nós devemos orar por ele. Porque se você ficar praticando o amor, dando presente para esse tipo de pessoa, você vai estar se desgastando. E nós devemos ficar atento a essa palavra. Nós devemos amar o nosso inimigo e falar bem daquele que fala mal da gente. Porque se a gente ficar amando todo mundo, nós vamos se desgastar, meu irmão. E nós devemos praticar o que está na palavra. Se nós temos aqui 4 adversários que Jesus intitula eles como inimigo, pessoas que falam mal da gente, aquele que nos maltrata e aquele que nos persegue, então nós devemos praticar especificamente aquilo que o Senhor Jesus disse que nós devemos fazer. Se os inimigos nós temos que amar, se as pessoas que falam mal da gente, a gente temos que falar o bem, se as pessoas que nos maltratam e nos perseguem, nós devemos orar por ele, então é isso que nós vamos fazer, meu irmão. Mas lá, mano, quem são os nossos inimigos? Quem é o verdadeiro inimigo? Sabe quem é o seu inimigo, meu irmão? Eu vou ser aqui bem na transparência. É aquele que quer fazer o mal para você. É aquela pessoa, meu irmão, que não quer ver você bem, não quer ver você sorrindo. É aquela pessoa que faz de tudo para que as coisas não dê certo, para que as coisas para você não vá para frente. Esse é o seu inimigo. Ah, mas a Bíblia fala que o nosso adversário é o diabo. Mas o diabo, meu irmão, ele atua através das pessoas. E Jesus falou assim que essas pessoas é considerado pessoas
que são os nossos inimigos, e nós devemos amar essas pessoas, meu irmão. Amar aquele que nos ama, não vou dizer que é fácil, mas é mais fácil do que você amar os seus inimigos, essas pessoas que te querem o mal, que querem passar rasteiro em você, que não te quer ver sorrindo, que faz de tudo para que as coisas não dê certo. Esses são os inimigos. E as pessoas que falam mal da gente? Meu irmão, você não precisa ir muito longe para achar esse tipo de pessoa. Pessoas que falam mal da gente. Às vezes é o próprio irmão de sangue que fala mal de você. Às vezes é a sua mãe, o seu pai, o seu colega de trabalho. Até mesmo a sua esposa, o seu esposo, às vezes fala mal de você. Não digo você especificamente, mas, meu irmão, eu já trabalhei numa empresa, várias empresas, e o que tem de mulher falando mal do seu esposo e o que tem esposo falando mal da sua mulher, uma desonra, né, daqueles que era para honrar, carne da sua carne, sangue do teu sangue, não é porque ela pratica ou ele pratica que você é o dono da verdade e precisa ficar expondo o que acontece num relacionamento. Isso é tão feio, é tão ridículo, que entra nessa parte aqui, ó, pessoas que falam mal da gente. E nós devemos falar o quê? Falar bem. Às vezes você até conhece o casal e a mulher, ela fala tão bem do marido, mas o marido fala tão mal dela e você sabe dessa situação. Você olha assim, você analisa, nossa, como essas pessoas pensam diferente, mas ainda vivem junto. Meu irmão, pessoas que falam mal da gente, nós devemos praticar, falar bem dessa pessoa. Não é se desgastar com amor, é você falar bem dessa pessoa. Se Jesus falou que tem que ser assim, temos que praticar isso. E aqueles que nos maltratam? Quem é essa pessoa, Lamano, que nos maltrata? É aquela pessoa, meu irmão, que fere a sua alma. É aquela pessoa que te pressiona. É aquela pessoa que não deixa você viver. E às vezes pode ser o seu marido que te maltrata, a sua esposa que não te respeita, a mulher que acha que manda no marido e o marido que trata a sua esposa como prisioneira dentro de casa, filhos que maltratam os pais e patrão que maltrata os seus funcionários, não dando o que lhe é devido. Quantas pessoas que têm funcionário que não lhe dá aquilo que é devido? Às vezes a pessoa precisa de uma folga, você olha para a cara da pessoa, assim, você vê que a pessoa está cansada, tem problema para resolver, e você precisa liberar aquela pessoa, mas você não libera. É as pessoas que nos maltratam, porque não consegue nos ajudar, não faz o bem e acaba nos maltratando. Quem é que nos maltrata? Toda aquela pessoa que não consegue nos fazer bem. Aquela pessoa que você dedicou a sua vida, que você falou, olha, vamos dizer assim, vamos falar no relacionamento, aquela pessoa que você sonhou que iria te fazer feliz, é o que mais te maltrata. E o que você deve fazer para essa pessoa? Jesus, ele fala, fazei o bem os que vos odeiam, mas orai por aquele que vos maltrata e vos persegue. Então, nós devemos praticar a oração para as pessoas que nos maltratam e que nos perseguem. Olha, um caso que nós podemos ver aqui é o policial. O policial, às vezes o guarda municipal, que maltrata as pessoas na rua, não sabe o que aconteceu, nem ao menos tenta apurar ou ouvir a pessoa, ao invés de deixar que o juiz faça o que precisa ser feito, porque foi para isso que o juiz foi estabelecido, mas o policial às vezes maltrata a pessoa. Aí é jogado lá nas redes sociais, você vê policial espancando, guarda civil fazendo isso. Meu irmão, existem muitas pessoas honestas nessa profissão, os guardas, segurança, mas existem muitas pessoas que andam maltratando as outras pessoas que estão incluso na pregação de João Batista. Isso era tema de pregação de João Batista, os maltratos. João Batista pregava isso, ele falava assim, raça de víboras, quem vos induziu fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento.
Meu irmão, João Batista pregava isso para que as pessoas viessem se arrepender. E ali, meu irmão, a palavra do Senhor diz: os publicanos, cobradores de impostos, foram ter com ele para ser batizado. E disseram: e nós, João Batista, o que havemos de fazer? E João Batista falou assim: não cobreis mais do que é estipulado. Meu irmão, se você tem alguém que deve para você, mas você quer cobrar o que é acima do estipulado, meu irmão, você está incluso na pregação aqui do João Batista. João Batista, ele falava: olha, quem vos induziu fugir da ira vindoura, raça de víbora? Vocês estão vindo aqui se batizar achando que vocês vão fugir? Mas vocês não me enganam, vocês não devem cobrar além daquilo que foi estipulado. Isso ele virava e falava para os publicanos. Mas não estava só os publicanos ali, também havia os soldados. Os soldados chegaram até João Batista e falaram: e nós, o que havemos de fazer? Os soldados, as autoridades, meu irmão, podemos intitular isso como os policiais, os guardas, hoje que cuidam da cidade, que foram estabelecidos para a segurança da população. Imagina, os soldados chegaram até João Batista e disseram assim: nós, o que havemos de fazer? E João Batista falou assim: a ninguém maltrateis, não levanta falso testemunho, contentai-vos com o seu salário. Essas três coisas, meu irmão, é o requisito mínimo exigido para quem está ali com a farda, para quem está ali que foi levantado para executar o que precisa ser executado, as autoridades. Ele falou assim: a ninguém vocês devem maltratar. Na época de João Batista já acontecia isso daí, eles maltratavam as pessoas. Ele falou assim: não levanta falso testemunho. Aí, meu irmão, é isso que acontece. O policial, o guarda civil, ele maltrata a pessoa, depois o que ele vai falar? Não, foi em legítima defesa. A pessoa me atacou primeiro, a pessoa fez isso, fez aquilo, levantando falso testemunho. E aí João Batista fala: olha, a ninguém maltrateis, não levanta falso testemunho, e vocês precisam se contentar com o seu salário. Se vocês escolheram a profissão, se contenta com o seu salário, porque é digno o trabalhador do seu salário, mas não fuja da vossa vocação. Meu irmão, o que tem de pessoas fugindo da vocação para ganhar mais dinheiro, para aumentar o seu salário, para fazer uma renda extra? Você vê aí, ó, a última luta. Eu nem sou fã, mas você pode ver aí a última luta que passaram aí nas redes sociais, que foi um verdadeiro fraude. Não posso falar nome aqui, por causa do quê? De dinheiro, uma renda extra. Ah, mas é técnica de venda. Você vive na luz, quem vive na luz não vive na mentira, não fica enganando as pessoas, não fica enganando, criando certa expectativa. Contentai-vos com o seu salário. Isso serve para policial, isso serve para a sua profissão, isso serve para a vida toda, meu irmão. Ah, mas nem salário eu tenho lá, mano. Então creia, meu irmão, creia que você vai ter. Contentai-vos com o teu salário. E aquele que nos persegue, quem é que nos persegue? Então nós já falamos aqui sobre 4 etapas. Falamos sobre amar a Deus, sobre amar a si mesmo, sobre amar o nosso inimigo. Entramos até em alguns detalhes aqui nessa passagem que Jesus fala. Porém agora nós vamos falar sobre aquele que nos persegue. Quem é que nos persegue lá, mano? Vou contar uma coisa aqui para você. Tinha um colega que morava do lado de casa e ele estava varrendo a frente da sua casa 9, 9:30. Ele fazia isso quase todos os dias. Tinha uma árvore na frente da casa dele e aí enchia de folha. E todo dia, esse homem era muito grande, ele era um homem forte, saudável. E havia ali certas pessoas que passavam nesse horário quase todo dia. Só que certa vez ele ouviu essas pessoas falando assim: olha só, esse homem parece que não faz nada, né? Todo dia que nós passa ele tá aí, desocupado, varrendo esse quintal. E essa pessoa chegou e falou para mim assim: olha, a gente não precisa ir muito longe. O problema vem na porta da sua casa te perseguir. Meu irmão, a pessoa não sabe se a pessoa trabalha de tarde, se a pessoa trabalha à noite, se a pessoa tem outra renda, mas fica ali. O que tem a ver o homem varrer e o outro ficar falando, meu irmão, cuidando da vida da pessoa? O diabo usa esse tipo de pessoa para quê? Para nos perseguir. Você está entendendo, meu irmão?
E você deve orar para esse tipo de pessoa que te persegue. Às vezes você está quieto lá, você recebe uma ligação. E essa ligação é para tentar tirar a sua paz. Às vezes você está quieto lá, você é bombardeado por certa notícia que nem aconteceu. E ele tenta nos perseguir com as informações erradas, meu irmão. E a gente fica nos preocupando, sendo que a gente tem que lançar a nossa ansiedade no Senhor, porque é Ele que cuida de nós. Olhe para a palavra. Ore para aquele que te maltrata e aquele que te persegue. Agora nós vamos ver aqui a quinta etapa do amor. A quinta etapa do amor é aquilo que Jesus disse em João, capítulo 13, do versículo 34 ao 35. Ele fala assim: eis que vos deixo um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, ele estabelece aqui a quinta etapa do amor, e vamos dizer aqui o 11º mandamento. Nós já sabíamos que tinham 10 mandamentos, né, da lei. E aqui ele fala: olha, eis que vos dou um novo mandamento. Vamos dizer o 11º mandamento, que vocês amem assim como eu vos amei. Como é que Cristo nos amou? Vamos ter um olhar aqui nas Escrituras. Sabemos que Deus nos amou enviando o seu próprio Filho para morrer morte de cruz. E aqui nós entendemos que Jesus nos amou cumprindo a palavra que Deus pediu para que ele viesse fazer: morrer morte de cruz. Então a prova de que Cristo nos amou é a obediência ao Eterno. Meu irmão, a prova que Deus nos amou, a Bíblia fala, João 3,16, que ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho. Para que ele deu o seu filho? Para morrer por nós e nos trazer a salvação, manifestar a glória do Pai aqui na terra. E Jesus fala assim: olha, assim como eu vos amei, vocês amem uns aos outros. Esse é o novo mandamento. Como Cristo nos amou. A manifestação de Deus veio através da pessoa do Senhor Jesus. Quando Jesus estava sendo batizado, ele falou: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em uma pessoa que me satisfaz, uma pessoa que me agrada. Deus falou isso do próprio Filho. Jesus é a prova real do amor que devemos praticar um para com os outros. É a gente não perder os amigos que Deus coloca ao nosso lado. Tem pessoas que é inimigo dos seus amigos. Olha como é forte. Tem pessoas que é inimigo dos seus amigos. Ele não consegue ficar perto de pessoas por muito tempo. Ele não consegue juntar umas pessoas para ficar com ele, porque ele parece ser antissocial. Mas Jesus, meu irmão, ele amou os seus discípulos e amou os seus inimigos, e ele fala: vocês devem amar assim como eu vos amei. Ele falava para os seus discípulos: olha, sabe do jeito que eu te amei? Eu lavei os seus pés, eu mostrei para você os milagres que eu fiz. Vocês devem amar dessa maneira, como eu te amei. Eu amei vocês praticando a palavra. O Pai falava que tinha que amar e eu amei vocês. Ele morreu morte de cruz, ele foi obediente, meu irmão. Quando a pessoa é obediente à palavra, a pessoa vai amar o próximo. Vai conseguir praticar o amor do tipo de Jesus que manifestou para os seus discípulos e que pediu para os seus discípulos manifestar esse amor ao mundo. Olha, que vocês amem assim como eu vos amei. Meu irmão, um dos exemplos que Jesus amou os seus discípulos é quando ele foi na casa de Pedro. Ele foi lá na casa de Pedro, ele viu a sogra de Pedro lá, doente, necessitada, meu irmão, ela estava com febre, e Jesus curou a sogra de Pedro. Agora a pergunta que eu te faço: qual foi o último dia que você foi na casa do seu parente? Ontem lá, mano, ou já faz tempo que você não vai lá, meu irmão? Esse é o amor que Jesus praticava. Jesus ia na casa dos parentes do amigo dele. E chegou lá, meu irmão, ele encontrou a sogra de Pedro com febre e curou a mulher. Às vezes você é aquele tipo de pessoa: eu não vou na casa de ninguém, eu não se misturo com ninguém. Cada um no seu quadrado. A pessoa lá, eu aqui. Mas pratica o que Jesus praticou. Vai lá com o intuito, meu irmão, preparado para curar as pessoas, para libertar as pessoas.
Esse é o novo mandamento, meu irmão. Seja social, não seja antissocial. O amor que Deus colocou no teu coração é para você ser social, é para você ir ao mundo, gritar a todos, meu irmão, salvar o necessitado. Esse é o amor que eu te ensinei. Eu ensinei todos vocês, discípulo, assim como eu vos amei, dando a vida por amor a todos. Mas eu ensinei vocês. Eu ensinei a vocês a andar por sobre as águas. Eu ensinei vocês a multiplicar os pães e os peixes. Eu ensinei vocês a orar, buscar o Pai. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Medite nessa palavra. Estuda essas 5 etapas que a palavra de Deus toca no nosso coração. A primeira etapa desse amor é que você ame a Deus guardando a sua palavra. A segunda etapa é que você ame mais você mesmo, ama a si mesmo, ama o seu corpo, ama a vida que Deus te deu. Não joga ela fora, não deixa o diabo fazer o que quer da sua vida, meu irmão. Assuma a sua posição, ame a si mesmo. Se você está vendo que tem uma enfermidade aí, não aceita. Você é a imagem e semelhança do Altíssimo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Quando você ama a si mesmo, você vai conseguir amar o seu próximo. Quem é o seu próximo? É aquela pessoa que está mais próxima de você. O nome já fala. Amai o seu próximo. Não é amar os que te amam, é amar o seu próximo. É a pessoa que trabalha com você, é a pessoa que você vai lá na padaria, que você vê a pessoa lá. Depois você tem que amar os seus inimigos. Pratica isso, ama os seus inimigos. Quem são os seus inimigos? Aqueles que te querem mal, meu irmão. E depois você ame como Jesus nos amou. Comece a fazer visita na casa das pessoas. Faça que nem Jesus. Vai na casa dos parentes, vai na casa dos amigos. Ah, mas eu não fui convidado. Cria situações que você seja convidado. Ou traga a pessoa até a sua casa. Ele te dá a condição, meu irmão. Ele te dá a condição. Marca na igreja, marca no culto. Vai fazer uma caminhada com essa pessoa. Motive essa pessoa, meu irmão. Convida ela para orar, convida ela para caminhar. Marca um almoço, uma sorveteria. Se reúne, mas vai preparado. Deus vai te usar em nome de Jesus para fluir esse amor. Não é por força, não é por violência, ele vai fluir de você em nome do Senhor Jesus.